Ezequiel, capítulo de número 9, o primeiro versículo a seguir. Quem encontrou, diga glória a Deus. Leiamos, portanto, o texto sagrado que diz-nos assim: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes, algumas versões diz cobradores da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que choram por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: Passa pela cidade após ele e fere. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Amém? Tome o seu assento com toda liberdade para adorar ao Senhor. Senhoras e senhores, queridos irmãos, queridos amigos e aqueles que nos acompanham através das redes sociais, emprestai-me um pouco da vossa atenção para que possamos entender o que Deus quer falar conosco através da sua palavra. E para termos uma melhor compreensão do texto que ora acabamos de ler, eu quero convidá-los a regressar um pouco na história, precisamente uns 15 anos da vida do profeta Ezequiel, quando mesmo ainda era um adolescente, um jovem em Jerusalém, de família sacerdotal, e nutrindo no seu coração o desejo de um dia ser um sacerdote, de adentrar ao templo construído por Salomão, que era cartão postal da cidade, orgulho da nação e, acima de tudo, o centro da espiritualidade, o centro do culto judaico. Qual era o jovem sacerdote que não tinha o desejo de adentrar ali, pelo menos uma vez na vida, segundo a ordem das suas classes, oferecesse um sacrifício no altar? Evidentemente, ele nutria esse desejo no seu coração. Acontece que os sonhos e os projetos de Ezequiel são frustrados quando a Babilônia destrói Jerusalém, destruindo toda a cidade e também o templo, o centro da espiritualidade, o centro do culto. Ele é levado cativo para a Babilônia, juntamente com Daniel e seus amigos, também levado os utensílios sagrados do templo, como por exemplo, a Arca da Aliança, que por sinal, a partir desse momento, não se sabe mais o seu paradeiro.
Ezequiel é levado para a Babilônia sem entender os porquês, a razão pela qual Deus havia permitido tamanha tragédia. Haja vista que no seu coração ingênuo de adolescente, olhando para a beleza do culto e a sua liturgia requintada, ele imaginava que tudo estava acontecendo perfeitamente bem, tanto diante dos homens, quanto diante dos olhos do Senhor. 15 anos depois, ele é um adulto, às margens do rio Quebar, fabricando tijolos para construção desta grande cidade, a cidade de Babilônia, esse grande império, quando ele é visitado pela glória do Senhor. No primeiro capítulo, ele faz questão de descrever a manifestação gloriosa. É claro que se eu fosse fazer toda a descrição desta visão, passaríamos um pouco mais de tempo, mas eu não quero perder o foco da sua atenção. Quando Deus revela a Ezequiel, dá-lhe uma visão às margens do rio Quebar, visitando o seu coração e a sua alma, Deus está dando a ele o privilégio de ser profeta do Senhor. Ele havia perdido o direito de ser sacerdote, de família sacerdotal, de sangue sacerdotal. Ele tinha o direito de ser sacerdote, mas agora, como ele havia perdido o direito de ser sacerdote, Deus estava dando a ele o privilégio de ser profeta. E o profeta cumpre o papel contrário do sacerdote. Como sacerdote, ele iria receber dos homens para oferecer diante de Deus. Mas como profeta, ele vai receber de Deus para entregar para os homens. Deus vai dando a ele a razão do seu ministério e também vai descortinar, vai revelar para Ezequiel o motivo daquele cativeiro. Eu disse para você que ainda em Jerusalém ele era um jovem ingênuo e não entendia exatamente o porquê do cativeiro. Ele não entendia exatamente porque Deus havia permitido tamanha tragédia. Agora adulto, chamado para ser profeta, Deus começa a descortinar os segredos para Ezequiel. Deus começa a revelar os motivos pelos quais ele havia permitido o cativeiro babilônico, que muito embora durou apenas 70 anos, uma fração de anos muito diferente do cativeiro egípcio, todavia foi o cativeiro mais cruel que Israel atravessou. No capítulo de número 7, Deus pega Ezequiel em visão e o direciona a Jerusalém. Alguém me ouve? Diga amém. Ezequiel é levado em visões a Jerusalém, e nesta visão ele contempla a cidade ainda intacta, como se nada tivesse acontecido. Consequentemente, ele vê o templo na sua formosura, na sua beleza, na sua glória, no seu apogeu, e ele é colocado diante do templo, e Deus prepara o seu psicológico, prepara a sua alma, dizendo-lhe, para ele se preparar, porque a partir dali, ele viria algumas coisas que ele não esperava ver. É aí que ele começa a fazer o caminho do pátio, e ele percebe que no pátio, o ambiente já havia sido comprometido, adulterado, além dos utensílios sagrados, como o altar do holocausto, como a pia de bronze. O texto nos diz que havia ali algumas estátuas de deuses pagãos, e pior de tudo,
sacerdotes adorando essas estátuas, virando-se para o sol, prostrando-se e adorando o sol. E Deus fala para ele: prepara, porque tem coisa pior. E Deus vai revelando, e Deus vai descortinando aquilo que estava atrás das cortinas, aquilo que estava atrás dos bastidores, aquilo que ele não podia ver quando era adolescente em Jerusalém. Agora, em visão, Deus começa a mostrar a sujeira que estava embaixo do tapete, dentro do lugar santo, nas suas recâmaras sagradas, imagens e pinturas de outros deuses. Deus começa a revelar para Ezequiel que o culto havia perdido o seu sentido, o seu propósito. O ambiente de adoração havia sido prostituído, adulterado, embora dedicado exclusivamente para Deus. Todavia, havia uma corrupção generalizada, havia uma corrupção desde a classe eclesiástica até a classe social mais baixa, classe política, jurídica. Todo mundo havia sido corrompido. Deus está revelando para ele a razão do cativeiro. Por que Deus permitiu tamanha tragédia, tamanho cativeiro? Porque aquela sociedade havia se corrompido em todas as suas estruturas, seja ela política, religiosa, espiritual, jurídica. Não havia justiça em Jerusalém. E olhe para cá, quando ele é colocado diante do templo do Senhor, diante do altar do holocausto, o texto diz que a glória do Senhor que estava sobre os querubins sai de dentro da casa do Senhor. E detalhe, não existe nada mais trágico do que um culto que perdeu a glória de Deus. Não existe nada mais trágico do que uma igreja que perdeu a sua sensibilidade espiritual. Não existe nada mais trágico para uma igreja que prendeu-se dentro do seu tradicionalismo, dentro das suas próprias regras, e acabou colocando Jesus do lado de fora. Mas igreja só é igreja porque tem glória de Deus, tem poder de Deus. Levanta a mão só quem ainda tem essa presença. Deixa eu ver, levanta a mão por um minuto, segura por um minuto. Eu estou pregando nessa noite para quem tem sede pela presença, para quem não quer perder a presença. Eu creio que nessa noite eu estou pregando para uma igreja que, além de celebrar 50 anos de história, também está celebrando 50 anos da presença do Senhor. Aleluia. Ezequiel está vendo a glória sair do templo. E quando ele vê a glória sair do templo, ele percebe que se aproxima 6 homens. 6 homens com suas armas destruidoras, prontos para executar o juízo de Deus sobre a cidade. Esses homens estão autorizados a entrar na cidade, a executar o juízo de Deus. Você leu o texto comigo? Todos deveriam passar ao fio da espada, em uma linguagem nordestina, de mamando a caducando. Todos deveriam ser mortos. A corrupção era generalizada. O juízo de Deus estava decretado sobre aquela nação. Mas olhe para cá, antes que esses 6 homens com essas armas destruidoras adentrassem na cidade para executar o juízo de Deus, a Bíblia diz que um 7º homem, que não trazia uma arma destruidora, uma espada na sua mão, mas ele trazia uma caneta, ele trazia na sua cintura um estojo de escrivão, e ele recebe uma ordem para passar pelo meio da cidade, para marcar uma geração que não havia se corrompido, que não vendeu os seus valores, que não negociou a sua fé. Sabe por quê? Porque no meio de uma geração corrompida, sempre tem os remanescentes de Deus.
Eu creio que nessa noite eu estou pregando para esses remanescentes, que não abrem mão dos seus valores, que não abrem mão da sua fé, que não abrem mão dos seus princípios. Olhe para cá, eu quero me dirigir exatamente para essa nova geração, a geração do TikTok, a geração do virtual, a geração das tecnologias, a geração do iPhone, a geração dos blogs, a geração das redes sociais. Sabe por que essa igreja está completando 50 anos? Porque ainda tem aqueles que prezam pela doutrina, pela palavra. Como participante dessa nova geração, nós colocamos em nossos ombros uma grande responsabilidade, porque essa geração de cabelos brancos que estão indo embora, essa geração de mulheres do cocó, essa geração de mulheres abnegadas, santas e servas de Deus, homens abnegados, que abriram mão de privilégios, que pagou faculdade para você fazer a faculdade. É a geração que nos responsabiliza. Infelizmente hoje, essa geração que teve a faculdade paga pela geração que está se passando, não quer nem saber de obra. Você só está aqui porque teve uma geração que pagou o preço. E essa geração precisa ser respeitada, essa geração precisa ser admirada, essa geração precisa ser imitada, essa geração precisa ser reverenciada. Olhe para cá, senhoras e senhores, nós estamos no limiar do arrebatamento. Daqui a pouco a trombeta vai tocar, mas nós vamos continuar pautados nos mesmos princípios. São 112 anos pregando a mesma mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito. Levanta a Bíblia, só quem trouxe ela. Eu estou sentindo graça de Deus aqui essa noite. Levanta a Bíblia, só quem trouxe ela. Lá na galeria também. Eu estou sentindo graça. Deus está despertando uma nova geração para fazer a diferença. Pode dar sangue na canela, pode chover canivete, mas Deus está levantando homens e mulheres de Deus. Ainda tem 7.000 que não se vende, ainda tem 7.000 que adora, ainda tem 7.000 que preza pelos valores da palavra. Era manduias, era. O Yamando, que osera, ayada. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Não, levanta as duas mãos. O Espírito Santo está falando com essa igreja aqui. Se tem alguém entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite, levanta essa mão para adorar. São 50 anos de história, e essa história não vai se acabar até aqui nos ajudar o Senhor. Se Ele nos trouxe até aqui, também vai nos levar adiante. Eu já ouço línguas estranhas. Aproveita que está sendo gravado. Eu quero mandar um recado não apenas para a Imperatriz, eu quero mandar um recado para o Brasil inteiro. Essa geração não vai se vender. Não adianta querer doutrinar as nossas crianças, não adianta querer implantar marxismo cultural, não adianta querer colocar ideologia de gênero. A palavra vai continuar sendo pregada do jeito que ela é.
Ano passado, após as eleições, alguém chegou para mim e disse: pastor Marcos Lacerda, a igreja vai perder a influência no Brasil. Eu perguntei por quê? Porque Bolsonaro perdeu as eleições. Com todo respeito às suas convicções políticas, mas quem disse isso não sabe o que é a igreja. Porque a igreja não pode ser reduzida a um partido político. Igreja é muito maior do que esquerda e direita. Igreja é muito maior do que Lula, do que Bolsonaro. Igreja maior do que Tito, do que Nero, do que Calígula. Todos esses imperadores tentaram parar essa igreja. Jogaram crente na fornalha, jogaram crente dentro de caldeirão de azeite quente fervendo. Ninguém nunca parou essa igreja. Sabe por quê? Porque ela está acima de toda convenção política. A igreja está enraizada em Cristo Jesus. Ele bateu no peito e disse: eu edificarei a minha igreja. Eu quero ver quem é que para isso aqui. Eu quero ver quem é que para esse trem. Pastor, não pode pregar muita coisa não, porque dá cadeia. Duvido segurar a igreja. Duvido segurar a igreja. Pode fazer cadeia do lado do vento, mas eu sou a semente do sangue. Rebai, levanta a mão direita que eu estou sentindo graça. Rebai, Adá. Pega na mão desse crente da esquerda e da direita, levanta a mão dele, levanta a mão dela, para ficar bonito. Pega a mão dele, levanta a mão dele, e esse crente aí da esquerda e da direita, acorda ele. Se ele ainda está cochilando no culto, acorda ele. Será que ele não se apercebeu que a trombeta vai tocar? Só vai subir quem é santo, só vai subir quem é fiel. Cadê a geração dos remanescentes? Eu quero ouvir o barulho de quem é diferente. Passa pelo meio da cidade e marca. Aí ele vai dar duas classes de pessoas: os que suspiram. O que significa suspirar aqui? Suspirar aqui é a demonstração de indignação. Sabe quando você está no limite, não suporta, não aguenta, não desce, não engole? Aí você faz assim, ó. Chega. Suspirar aqui são aqueles que estão inconformados com a tentativa de naturalizar o pecado. Sabe aquele tipo de gente que não se enquadra no sistema? É diferente, não aceita. Os que suspiram aqui são aqueles que não se atualizam no sistema. Sempre vai ser uma pedra no sapato do diabo. Sempre vai ser uma voz dissonante no meio dos iguais. Enquanto todo mundo está cantando um coro só, ele está com uma voz diferente. Eu não aceito, eu não engulo, eu sou quadrado, eu sou diferente. O diabo pode tentar naturalizar o pecado, os padrões podem estar invertidos, STF pode aprovar aborto, descriminalização da droga, mas vamos continuar pregando que pecado ainda é pecado. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Levanta a mão direita, por gentileza. O Senhor está levantando profetas nessa última hora. O Senhor está levantando vozes dissonantes nessa última hora, vozes diferentes no meio dos iguais.
Deus não te chamou para ser massa de manobra do sistema. Deus te chamou para ser diferente, para ser sal, para ser luz. Aonde você estiver, você vai levar o tempero de Cristo, o sabor de Cristo, a luz de Cristo. Se o sal se tornar insípido, para mais nada mais presta. Mas tem uma geração que salga, tem uma geração que aonde bota a planta do seu pé, ainda faz diferença. Passa pelo meio da cidade, e marca os inconformados. Aí pastor Claumir vai dar a segunda classe. Passa pelo meio da cidade e marca os que gemem, marca os que choram, aqueles que quando vão para o culto ainda levam o lenço. Aliás, 3 coisas: Bíblia, oferta e lenço, porque ele sabe que Deus vai falar com ele. E quando Deus fala, não tem coração duro que não derrita. Marca aqueles que ainda choram na minha presença. Marca aqueles que não suportam culto sem a minha presença. Eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa noite. Consegue levantar as 2 mãos? Será que aqui ainda tem crente que chora? Será que aqui ainda tem crente que tem saudade da presença? Será que aqui ainda tem crente que não suporta um culto sem a presença dele? Cadê os adoradores? Eu já posso ouvir as línguas estranhas daqueles que estão sedentos pela presença do Senhor. Por gentileza, mais uma vez, pega na mão desse crente da esquerda e da direita. Consegue levantar a mão dele lá em cima? Você tem 1 minuto para entrar no Santo dos Santos. Tem lágrimas subindo e tem resposta do céu descendo. Eu quero levantar minha mão direita e liberar o que o Espírito Santo está colocando no meu coração aqui nessa noite. Tem salvação chegando para a tua casa, porque a tua lágrima já está tocando o trono nessa noite. Tem mudança de vida para a tua casa, para a tua família. Se eu sou profeta e a palavra do Senhor na minha boca é verdade, assim diz o Senhor: você não gerou filhos para o inferno. Tem salvação chegando na tua casa, tem vitória chegando na tua casa, tem graça. Recebe, recebe, recebe. O Espírito Santo está falando. Quem é espiritual já sente. O Espírito Santo está dizendo através das línguas estranhas dessa serva que está renovando dons espirituais aqui essa noite. Tem dom, levanta a mão direita, isso aqui é profecia, deixa eu liberar tudo que Deus está colocando no meu coração aqui nessa noite, aleluia. Tem dons espirituais sendo renovados aqui nessa noite. A Assembleia de Deus nasceu no fogo, cresceu no fogo e vai subir no fogo. Essa igreja é pentecostal, é 50 anos de Pentecostes. Essa geração do Pentecostes não pode morrer, essa geração está viva.
passa pelo meio da cidade e marca os que suspiram, os que choram. Ele vai definir o lugar. Marca na testa. Tanto lugar para marcar, ele vai escolher a testa. Porque se marcar no pé, o sapato cobre. Se marcar no peito, a roupa cobre. Mas se marcar na testa, todo mundo vê. Porque quem é marcado não se esconde. Quem é separado, todo mundo conhece. Conhece ou não conhece? Quem é separado, por onde ele passa, todo mundo percebe. Tem jeito de crente, tem cara de crente, fala igual crente. Há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu fui pregar na Venezuela. Na volta, saindo de Santa Helena del Ari para Boa Vista, pegar o voo de volta, o taxista olhou para mim, para o companheiro que estava comigo, e viu 2 crentes, e disse assim: vocês são crentes? Resposta que todo crente dá: graças a Deus. Ele disse em cima da bucha: já que vocês são crentes, se porventura a Polícia Federal nos parar na fronteira e perguntar se vocês são crentes, é para dizer que não é. Eu perguntei por quê. Ele disse que tem muito traficante venezuelano que se passa como crente, como pastor, para trazer droga para o Brasil. Aí a polícia descobriu. Agora tudo quanto é crente, a polícia para. Detalhe, irmãos, quando a gente foi passando na fronteira, policial federal estava parado lá, estendeu a mão, o táxi parou. Quando ele se aproxima, que baixa os vidros, ele olha para o banco de trás e vê a cara de 2 crentes. A pergunta foi automática: vocês são crentes? O que você acha que eu respondi naquele dia? Se eu tivesse dado outra resposta, nem aqui eu estava. Eu disse: graças a Deus. A ordem também foi automática: desce do carro e tira a mala. Tiramos a mala, foi mais ou menos 1 hora de revista, 10 horas da manhã, sol quente. Enquanto o guarda revistava a mala, o taxista estava com a cara desse tamanho, com uma legião de demônios. Tipo assim: depois eu pego vocês. Era para vocês dizer que não era crente. Vai atrasar a viagem, vai perder o voo. Enquanto isso, o policial federal está revistando gravata, Bíblia, terno, tudo enquanto. Quando ele percebeu que a gente era crente mesmo, liberou, entramos no carro. O taxista sentou no banco, olhou para trás e disse: eu falei para vocês, vai perder o voo, vai atrasar a viagem. Mas respondemos para ele naquele dia: quem é marcado por Deus não nega. Pode perder o voo, compra outra passagem, mas a fé é uma só. Quem é marcado não nega. Levanta as 2 mãos, só quem foi marcado, só quem foi marcado. Não, segura por 1 minuto para adorar. Você traz do seu corpo as marcas da cruz de Cristo. Você foi comprado, lavado no sangue do Cordeiro, foi marcado por Ele. Você não tem mais escolha, você foi escolhido. Não adianta querer abrir mão do Calvário, o Calvário não abre mão de você. É por isso que Paulo disse: podem desprezar o meu conhecimento e o meu apostolado, mas tem que me respeitar, porque eu trago no meu corpo as marcas da cruz. Só quem foi marcado fica de pé comigo. Deixa eu ver quem recebeu a marca do sangue do Cordeiro.
Consegue pegar ainda na mão desse crente da esquerda e da direita? Pega na mão dele, pega na mão dela. Fecha esse corredor, vai lá do outro lado. Fecha o corredor e vai lá do outro lado. Deixa eu te dar uma boa notícia. O homem do tinteiro está passando hoje aqui. O homem de branco está passando hoje aqui. Para marcar você, para mudar a tua história. É 50 anos de avivamento, é 50 anos de Pentecostes. É 50 anos de vitória, é 50 anos de história, é 50 anos pregando a mesma mensagem, é 50 anos abalizados no alicerce da palavra, é 50 anos vivendo a esperança. Levante a mão desse crente, levante a mão dele, levante a mão dela. Eu quero ver o barulho da igreja que está sendo marcada pelo sangue do Cordeiro. Quem foi marcado pelo sangue do Cordeiro, adora. Quem foi marcado pelo sangue do Cordeiro, adora. É tempo de avivamento, é tempo de despertamento. O homem do tinteiro está procurando aqui aqueles que choram, aqueles que ainda são sensíveis à sua presença, ainda são sensíveis à sua glória, ainda são sensíveis aos dons espirituais, ainda são sensíveis à sua presença. Crente que não suporta um culto. Alguém adorando? Tem. Libera essas línguas estranhas que estão travadas aí. Tem dom sendo renovado essa noite. Tem graça sendo liberada no Arabai. Entra no Santo dos Santos essa noite. Faça a oração de Jeremias em Lamentações 3:21. Renova os nossos dias como dantes, Senhor. Renova os nossos dias como dantes, onde o pregador não era estrela, cantor não era estrela, não tinha som, não tinha central de ar, era luz de lamparina. O pregador não tinha um vocabulário bem elaborado, muito menos dente. Mas quando o culto começava, levante as duas mãos se você está entendendo que o céu está falando aqui essa.
renova os nossos dias como dantes, Senhor. Sopra o teu Espírito sobre essa geração, Senhor. Sopra o teu Espírito sobre essa geração. Segura as duas mãos lá em cima, porque o Espírito Santo está falando com essa igreja. Quem pode segurar as duas mãos lá em cima? Jesus quer batizar com o Espírito Santo essa noite. Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, abre essa boca e comece a falar em línguas estranhas agora. Recebe renovo, recebe línguas estranhas. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Ainda tem dom, ainda tem poder. Aqui é a Assembleia de Deus. Recebe graça, recebe graça, recebe graça. Pode entregar essa profecia que Deus está colocando no teu coração aí. Ramachu e Andagarra. Consegue dar um abraço em alguém e dizer para ele: você já foi marcado. Você já foi marcado. Não tem mais para onde correr. A tua casa foi marcada, a tua família foi marcada. Teu casamento foi marcado, teus filhos foram marcados. Rei da gachura da